Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre o mundo de dados e hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele ao mesmo tempo que ele traz esperança, que é um assunto que nos traz expectativas boas, também nos traz uma certa ansiedade, também nos traz uma certa pressão, que é justamente o avanço dos usos desses algoritmos de machine learning, não, de inteligência artificial, os modelos de inteligência artificial, para mudar a forma como a gente se relaciona com a máquina, tá bom? Então a Microsoft e a Google fizeram lançamentos nesse mês, no mês da gravação desse vídeo, que é maio de 2023. A Google fez o Google I.O., onde ela lançou não, né? Ela mostrou todos os aprimoramentos que ela tem feito com o Bard, que é o assistente virtual, o assistente de inteligência artificial, na verdade, do Google. E a Microsoft, por sua vez, também teve o evento Microsoft Build 2023, onde eles mostraram toda a solução Copilot, que também é um assistente de inteligência artificial. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre o mundo da Microsoft, tá bom? Sobre o que a Microsoft lançou, sobre o que a Microsoft está pensando para o futuro e para nós profissionais de dados, eu garanto para vocês, vai mudar muita coisa. Então bora lá conferir comigo quais foram os lançamentos e fazer um highlight sobre tudo? Pessoal, aqui eu entrei no canal da Cinet, vocês vão ver no final aqui, que é uma mídia de fora do Brasil, tá? Eles fizeram esse highlight de 7 minutos sobre o evento, é um evento com mais de 4 horas, mais de um dia, tá? Então eles fizeram esse highlight em 7 minutos das principais soluções, e aí eu vou passando com vocês, ele tá em inglês, mas aí eu vou traduzindo aqui, a gente vai conversando, eu vou explicando em português, tá bom? Então vamos começar aqui ouvindo as palavras do CEO da Microsoft, tá? Good morning, it's fantastic to see you all. Welcome to Build. We are bringing search grounding in Bing to ChatGPT. We are very excited about this. Yeah, you can clap. Look, ChatGPT is the most sort of fast-growing consumer app we've ever seen. And search grounding is a very key feature, right? So that all the information is current and grounded by what you have from the crawl and the index. And so it's fantastic to see that. We are excited to be able to, it's going to launch in ChatGPT Plus immediately and quickly coming even to the free tier. And this is just the start of what we plan to do with our partners in OpenAI to bring the best of Bing to the ChatGPT experience. Next, we're bringing the Copilot to the biggest can. Deixa eu parar aqui, pessoal, e falar um pouquinho sobre a primeira parte, né? Então, essa primeira parte, o que ele está falando aqui, o CEO da Microsoft? Ele trouxe para nós que agora o Bing, que é o buscador da Microsoft, que você usa especialmente no Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft, o Bing agora ele foi conectado ao ChatGPT. E ele chamou aqui o ChatGPT da ferramenta mais poderosa para uso com pessoas físicas, né? Para uso de consumidores. Então ele está dizendo assim, os consumidores já usam muito o ChatGPT e é a ferramenta que mais tem crescido. E é verdade, a gente tem usado o ChatGPT para basicamente tudo, né? Em termos de construção de textos, codificação, criação de códigos de programação, entre outras soluções. O ChatGPT tem uma série de coisas que até no futuro aqui do vídeo eles vão contar um pouco mais. Mas aí ele falou que agora eles fizeram uma parceria e o Bing, o buscador da Microsoft, vai conversar com o ChatGPT. Essa é a primeira coisa que ele anunciou. Na sequência, ele vai falar que ele vai trazer a solução de Copilot. O que é o Copilot, pessoal? É como se fosse um AI Orchestrator, que eles falam, né? Que a Microsoft diz. É você usar um assistente para orquestrar todas as suas tarefas por meio de inteligência artificial. Então, a função do Copilot é ser realmente um copiloto. Essa é a ideia, tá? Então, as tarefas que eu faço no meu trabalho, eu vou poder acionar o Copilot para me ajudar a fazer. As tarefas que eu faço buscando coisas na internet, eu vou poder usar o Copilot para me ajudar a encontrar. Processos de compra de produtos, eu vou poder usar o Copilot para fazer essa compra para mim. Basicamente, a gente tá levando aquela ideia do Tony Stark, sabe, no filme Vingadores, que ele tem o Jarvis lá que ajuda ele a fazer tudo, ou mesmo nos filmes do Wakanda Forever e tal, todo o pessoal de Wakanda, quando vai desenvolver coisas novas, o cientista, o inteligente, o cientista que constrói e que tá por trás das descobertas, ele vai dando comandos
para um assistente de inteligência artificial que vai construindo. Isso parecia coisa que era de ficção científica que só tinha em filme. Pois é, pessoal, isso chegou ao mundo real. E quando Google e Microsoft lançam soluções assim, é porque de fato as coisas mudaram. E a forma como a gente vai se relacionar com dados e com essas tecnologias também vai mudar. Então a gente precisa estar preparado para elas, tá bom? Então a ideia aqui é usar esse Copilot da Microsoft nos mais diferentes softwares, das mais diferentes formas, para ajudar pessoas e empresas a lidar melhor com as suas tarefas e ganhar mais eficiência e escala em tomada de decisão e eficiência dos processos operacionais, tá bom? Então vamos checar aqui agora o que ele vai falar, que ele trouxe o Copilot para... Vamos ver aqui. Next, we're bringing the Copilot to the biggest canvas of all, Windows. Copilot com Windows, pessoal. And today, as Satya said, we're excited to announce that we're going to bring ChatGPT. Antes de eu seguir aqui, que é o CMO da Microsoft, que ele vai contar um pouquinho sobre a relação do Bing com o ChatGPT, como é que essa parceria vai funcionar na prática para nós, para quem usar a solução, tá? Falando um pouco do Copilot no Windows, o que o CEO anunciou e depois eles exploraram é que aqui está só no highlight. Você vai poder, por exemplo, trabalhando na sua máquina do Windows, ativar o Copilot e falar assim, poxa, eu queria ficar no modo de foco, porque eu sou um programador. Aí o Copilot vai falar, tudo bem, você quer deixar em qual tema? Você fala Dark. Aí ele pega e transforma todo o seu computador no formato Dark para você ter foco. Você pode virar para o Copilot e falar assim, coloca uma playlist para eu relaxar, uma playlist musical para eu relaxar. Ele já abre seu Spotify, já te traz uma playlist customizada que você pode ouvir para relaxar. Então você pode tanto acionar coisas para trabalhar no seu desktop, no seu Windows, né, no seu sistema operacional do Windows, quanto você também pode pegar esse mesmo universo para configurar o Windows. Então você usa o Copilot para configurar o Windows e também para colocar coisas a mais porque melhoram o seu dia a dia, a sua produtividade, tá? Então eles estão levando o Copilot para o que ele chamou do maior Canva, né? O maior espaço de trabalho possível, que é o Windows, o sistema operacional do Windows, afinal é o sistema mais usado no mundo, tá bom? Então agora nós vamos ver um pouco mais sobre o CMO aqui, o Consumer CMO da Microsoft, explicando para a gente como que o ChatGPT plugado no Bing vai funcionar para consumidores finais, tá bom? Vamos ver isso aí um pouco. We're excited to announce that we're going to bring ChatGPT and Bing together with the default search experience to give you higher quality answers and more timely answers. Let's take a look. Here I am in ChatGPT, and as you can see now, Bing is the default, and when I come in and select it, I can now ask sort of real-time queries. Pessoal, antes de eu continuar aqui, isso que é legal. Reparem que aqui nós estamos na tela do ChatGPT, tá? E vocês viram que tem já por default no ChatGPT Plus, né? Que é o ChatGPT, o 4, a nova versão. Nessa versão você vai ter o Browsing with Bing, tá vendo? Então você pode, dentro do ChatGPT, já escolher usar ele com o Bing default. Tá bom? E aí o resultado vai dar isso aqui que ele vai falar. For example, let's ask what I should expect to hear about Build and .NET. And what you can see is the results now are more up to date. They include fresh content and they include citations. In fact, if you can see the links on that page there, you can click those and those will take you straight to a web page that's sourced by Bing. Notaram, pessoal, a diferença? Então aqui falando um pouco, traduzindo um pouco, né, o que ele colocou. Ele disse o seguinte: usando a experiência do Bing com o ChatGPT, o ChatGPT em geral ele trabalhava com mar aberto de dados, né? Então toda vez que você pedia para ele citação, ele sempre falava: eu não posso citar as fontes, mas eu garanto que isso aqui vem de uma extensiva massa de dados across the web, né? Por toda a web. Agora com o Bing a gente vai ser capaz de trazer as citações, então ele traz o conteúdo e fala de onde ele trouxe esse conteúdo. Reparem que aqui, ó, what new in C, nesse código aqui, né, no C, eu não sei como é que chama esse código, pessoal. Aí, aqui é o .NET 8, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui do .NET aqui, ó. Vá fundo no .NET Performance usando esse IoT
de forma nativa. Aí ele traz uma explicação e aqui ele traz um 3, tá vendo? Um 3 em verde. O que é esse 3? Esse 3 é uma referência à citação que ele vai colocar lá no final. No final você vai ver a fonte de dados dessa informação. Por quê? Porque ele usou o Bing combinado com o ChatGPT. Então ele evolui o ChatGPT colocando referências dentro da base da própria OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, tá bom? Agora ele vai mostrar mais soluções disso. We're also excited. Yeah, absolutely. You can clap for it. We're also excited to announce that we're going to bring interoperability between ChatGPT and Bing for plugins. So you write them once, and they're going to run everywhere. So as you can see here in ChatGPT, I've got Zillow and Instacart enabled, but I want to show them to you here in Bing Chat. So we'll flip over, and you can see again, Vou pausar aqui, pessoal. Por quê? O que ele fez, né? Deixa eu só voltar um pouquinho só. Agora ele foi para a tela do próprio Bing, tá vendo? A gente está no Bing Chat. Então você acessa o Bing direto no seu sistema operacional no Windows. Ele entrou no Bing e aí dentro do Bing Chat ele vai usar os plugins que são do ChatGPT. O que são esses plugins, pessoal? Esses plugins são plugins que são extensões que a OpenAI colocou no ChatGPT que te permite interagir do ChatGPT com plataformas externas. Então, por exemplo, o Zillow, que é esse que ele vai dar o foco aqui pra gente, é um para você pesquisar casas nos Estados Unidos. Então você pesquisa e aí ele te dá um retorno com fotos das casas e detalhes das casas. Esse é um plugin que você pode usar dentro do seu ChatGPT e aí além do ChatGPT trazer um texto, um retorno de texto para você, ele também traz uma pesquisa dentro do Zillow e vai te trazer imagens, por exemplo. Então ele combina o que está dentro do Zillow com os dados do ChatGPT, ele conecta as duas coisas para te dar um resultado mais assertivo. E aí ele está falando que agora você pode acessar isso direto do Bing. Por quê? Porque as duas coisas estão integradas. Então, você tem os plugins do ChatGPT aqui, ó. Vamos ver como é que isso funciona. and you can see again, I've got the same plugins now in both Bing Chat and in ChatGPT. And what we're going to show you now is I'll do a search here for houses in Chicago, and I can ask for a set of criteria, learn a little bit about the neighborhoods. And now I can automatically call Zillow by saying, hey, give me 3 houses in a certain price range that meet my criteria. And what you can see... Olha que legal, ó. Ele falou o seguinte: agora você usando o Zillow nessa pesquisa que é igual a do ChatGPT, mas dentro do Bing, você consegue falar para ele, me traz 3 casas que estão de acordo com o meu perfil de busca, que se adequam ao meu critério. Notem, ele está dando comandos nesse assistente, no Copilot, e recebendo um retorno, tá? Então essa é a função do Copilot, é ser esse orquestrador. Fala para ele, agora eu quero 3 casas que dão match com os meus critérios de busca. Aí ele foi lá no plugin do Zillow e vai trazer esse resultado, tá bom? Is now I get these great options, and I'm also going to get all of the other great things you get with Bing, like helpful city guides and maps and prompts. I'm going to tell you now how we're going to further add value to the plugins that you write. They're going to work not just in Chat and ChatGPT, they're going to work across the entire web, courtesy of the Edge browser. So here's an example. I'm on a web page. Here, check. Agora, antes da gente ver esse exemplo, o que ele está falando agora? Isso é muito bacana, que assim, e não é restrito somente ao Bing. Por quê, pessoal? Se a gente estivesse falando só do Bing e do ChatGPT, o que é o Bing Chat? É um ChatGPT, né? É uma outra interface, só que uma interface da Microsoft. Ele está falando assim, a gente não está só replicando o ChatGPT numa solução da Microsoft. Essa solução de Copilot, ela vai trabalhar across the web, então por toda a web. O que ele vai fazer aqui no exemplo? Ele vai entrar num site e ele vai fazer um lance que a gente chama de web crawler, que a gente usa dentro da programação de inteligência artificial, que é o seguinte: você vai dentro de um site, acessa o código desse site, o HTML desse site, e extrai alguns dados que você quer desse site a partir desse HTML. Tem várias soluções que fazem isso e tem programadores também que executam esses códigos. É óbvio, tem sites que têm segurança para determinadas informações, não dá para pegar, por isso que tem dados que são criptografados, tá? Mas de uma forma geral a gente consegue extrair, por exemplo, no caso aqui que ele vai mostrar, que assim, eu entro num site que está mostrando uma receita.
Aí eu falo assim pra ele, pô, me traz quais são os ingredientes dessa receita. Aí vocês vão ver, o Copilot ele vai extrair do site os ingredientes e ele vai pegar o plugin, que é um plugin da Instacart, que basicamente é um plugin dentro do ChatGPT que te permite fazer compras, dá um comando para fazer compras dentro desse aplicativo. Ele vai falar, ah, beleza, coletou, agora você pega isso aqui e compra esses itens para mim dentro do Instacart. Aí o Copilot vai lá, vai pegar, vai jogar todos esses ingredientes que ele trouxe do site dentro de um carrinho de compras e vai fazer a compra para a pessoa, tá? Vocês vão ver esse comando que fantástico que é. Checking out a recipe for a cake, and now I can call Bing Chat and ask it to tell me, hey, give me the ingredients from Olha this só, web esse é o page. Copilot. And notice Bing can read the context of the web page, understand those ingredients, put them into chat, and then I can say, hey, give me a shopping list for this. And it'll automatically call the Instacart plugin, take those ingredients that are right off the page and put them into an Instacart shopping, and with one click, I can get those now delivered to my house. This is incredible productivity benefit for people. Aí ele pegou e falou assim, antes de ir pro próximo, isso é uma incredible solution for efficiency to people. Então você vai alavancar a eficiência das pessoas num nível absurdo. É uma produtividade muito grande, né? Você deu um clique e já consegue comprar. Você foi num site, falou, me traz a receita, agora põe compra pra mim. E ele já botou num carrinho de compras para você concluir. Então você evolui muito a produtividade. Essas soluções de IA, elas estão vindo para isso, para evoluir essa produtividade. E aí agora ele vai falar, tá, beleza, isso é legal para pessoa física, fazendo coisas na web. Agora vamos falar sobre business, vamos falar sobre a produtividade no trabalho. Aí a gente vai ter o Copilot, não o Copilot atrelado ao Bing ou atrelado ao Microsoft Edge, que é o navegador na internet, mas o Copilot atrelado ao Microsoft 365, que são os programas da Microsoft que você usa dentro do Windows. Então, Copilot no Word, no PowerPoint, Copilot em outras soluções do Office, tá bom? No Outlook, entre outras coisas, no Microsoft Teams. Então, esse Copilot ele vai agir de uma forma integrada com todos os softwares da empresa, com todos os produtos da Microsoft. Isso é fantástico para a produtividade, vocês vão ver isso na prática no Word. Ele vai dar um exemplo de Word. Let me show you now how. Yeah. Let's show you how you'll be more productive at work. Here, I'm going to use Microsoft 365 Copilot. Now I'm in Microsoft Word, and I'm going to need some help for drafting a legal contract. I got a legal contract here, and I need some help with California law. Ele falou o seguinte, eu tô aqui e eu preciso de uma ajuda do Copilot. Notem que o Copilot está aqui, ó, na parte superior direita, tá vendo? Eu preciso de uma ajuda para fazer um draft de um contrato. E eu preciso que esse contrato esteja aderente às regras da Califórnia, de uma região específica. Então não é só me dar um draft de um contrato. Eu também preciso que esse contrato esteja aderente às regras da Califórnia. É isso que ele pede. So I'm going to call 3 plugins from Thomson Reuters to edit this document. Ele vai usar plugins First thing também. is I'll go into Copilot and I'll pull it up and I'll say, hey, help me understand how to edit the limitation of liability using the Practical Law plugin. It'll read the document, find the paragraph, and make that change. Next, I want to know if this is enforceable under California law. So I'll call the Westlaw plugin that will do that analysis, and it'll come back and give me an analysis about it from a legal perspective. And finally, since we're making lots of changes, I'd like to know the summary of all of these changes. And with Document Intelligence, I get a simple table that shows you all of those changes in an easy-to-read format. Olha que interessante, pessoal. Ele fez 3 coisas no Word. Só no Word, usando o Copilot, tá vendo? Primeira coisa, me faz um draft. Aí, um outro plugin que tá dentro... E aí, pessoal, assim, em termos de plugins, a gente não precisa muito se preocupar. Esses plugins já vão estar nativos. Então, o próprio Copilot sabe acionar os plugins que estão junto com ele, tá bom? Que vem lá da OpenAI e do ChatGPT. Aí ele pegou e falou assim, agora pega o parágrafo que tá mais genérico
e adequa esse parágrafo para o contexto da Califórnia. Aí o Copilot foi lá e fez o ajuste. Aí ele falou, ótimo, agora você me aplica um desconto no preço de 15%, que ele tinha pedido um desconto nos termos do contrato. Aí o o Copilot, ele foi lá e colocou esses 15%. Finalmente ele falou, ótimo que você fez essas alterações, agora você me dá uma tabela com a lista de alterações e o que você fez. E aí o próprio Copilot criou essa lista, pessoal. Qual é o tópico, como estava originalmente dentro do contrato, no draft, e quais foram as modificações. Isso para advogado, quem já trabalhou fazendo contrato sabe. Isso aqui são idas e vindas, assim, ó. Idas e vindas, mas muitas, às vezes por meses, para você chegar num contrato final. Aqui você fez em instantes usando inteligência artificial e um orquestrador de inteligência artificial, tá bom? No caso, o Copilot. Percebem como ele muda a produtividade? Imagina você falar, agora faz uma apresentação desse conteúdo no PowerPoint. Aí você vai ter o Copilot criando a apresentação. Agora cria um design desse ponto específico do produto para colocar dentro do meu slide. O Copilot vai fazer isso dentro do slide também, tá bom, pessoal? Tudo isso de forma online, em nuvem, usando essa solução Microsoft 365, tudo bem? Então o Copilot está na solução do Microsoft 365. Agora eles vão avançar ainda mais, porque a gente falou de Copilot com o Bing, com o navegador. Agora a gente falou o Copilot com o Microsoft 365 para aumentar a produtividade no dia a dia de trabalho. E aí a gente vai falar do Copilot agora no contexto de análise de dados, no contexto de data science, no contexto de modelagem de dados. E também nós vamos falar do Copilot no contexto de estudo de inteligência artificial para usar com os seus clientes internamente na empresa. Vamos ver essas duas soluções agora que vem pela frente, que são espetaculares. Essa aqui já é incrível. As que vem pela frente, então. By joining the power of Microsoft 365 Copilot in Word with the support of these real powerful plugins like Thomson Reuters, now you can draft a legal contract in so much more powerful way. AI Studio. This is the full life cycle tool chain Já for you to explico be isso able para to build vocês. your intelligent AI apps and your copilots. Everything from being able to train your own models, to be able to then ground, whether it's OpenAI or any open source model, with data that you bring, built-in vector indexing in Azure Search, built-in support for RAG or Retrieval Augmented Generation support, or built-in support for prompt engineering with prompt flow and orchestration, and of course, built-in support for perhaps the most important feature, which is AI safety. One of the things that we've been hard at work is to build into the tool chain AI safety. We've been at work on AI safety for the last 5 years. We have principles which we have translated into a core set of processes that we implement across our engineering stack. And then, of course, we have all of the compliance and oversight. But the real challenge is not just to have these things outside the engineering process, but to build it into the everyday tool chain. And that's what we're doing with AI Studio. Introducing Microsoft Fabric, a unified data analytics platform. Pessoal, antes de eu ir para o próximo aqui, ó, vou voltar só um pouquinho no vídeo, só para a gente falar desse aqui, ó, do AI Studio. Ó, Azure AI, e aí ele explicou o Azure AI Studio. Deixa eu ver aqui, ó, em que pedaço que apareceu. Aqui, ó. Beleza? Então, o que é o Azure AI Studio, pessoal? É um ambiente em nuvem que a Microsoft criou para você desenvolver as suas soluções, tá bom? Ela criou para você próprio conseguir desenvolver suas soluções de inteligência artificial. Qual que é a ideia? Essas soluções, o ChatGPT quanto o Bing, eles olham dados massivos na web para te trazer um resultado, né? O Copilot está assim. O que eles falaram? A gente criou um ambiente que você como empresa vai poder usar, aonde você vai ter acesso aos modelos da OpenAI, os modelos, por exemplo, do ChatGPT, mas também a outros modelos open source. Então, dentro de um único ambiente, você vai ter acesso a todos os modelos da OpenAI e os modelos concorrentes. Então, todos esses modelos de inteligência artificial vão estar a seu acesso dentro do Azure AI Studio. Lógico, aqueles que tiverem parceria com a Microsoft. Além disso,
Você, por exemplo, eu sou uma empresa que eu vendo chinelos. E aí eu tenho uma política específica para o meu chinelo de madeira. Eu tenho um chinelo de madeira e esse chinelo de madeira tem uma política de privacidade específica. Ou uma política de entrega e logística e cuidado específica. Se a pessoa for no ChatGPT simplesmente colocar lá política de uso para chinelos, vai vir uma política geral. Se ela falar, eu quero a política de uso para chinelos de madeira da empresa do Rodrigo, o ChatGPT vai falar, desculpa, eu não tenho acesso a esse detalhe, porque isso não é um dado público. Os dados públicos que compõem essas bases desses softwares, desses modelos, eu não tenho. Com o Azure AI Studio, você enquanto empresa, eu enquanto empresa do Rodrigo, eu posso colocar os meus dados dentro desse estúdio, junto com os dados de mercado. E aí eu vou pegar o meu modelo e vou capacitá-lo para poder falar tanto dos dados massivos de mercado quanto dos dados específicos da minha empresa. Mas dentro de um ambiente controlado. Ele fala muito do AI Safety. O que é a ideia do AI Safety? Esses dados funcionam com esses modelos somente no contexto da minha empresa, no meu ambiente. Então eu uso os meus dados. Imagina isso, por exemplo, para um chat de interação com o seu consumidor. Para você atender o seu consumidor. Basicamente, seu consumidor vai poder perguntar o que ele quiser. E o chat vai conseguir responder tudo com base nos dados que você tem e nos dados públicos. Olha que interessante. Fora outras coisas que você consegue fazer, mas reparem que, quando a gente estava falando do Copilot no 365, produtividade dos colaboradores. Quando a gente fala do AI Studio, eu enxergo uma produtividade muito maior na relação da empresa com os seus consumidores. E por fim, a gente vai ver o Microsoft Fabric, que coloca o Copilot num contexto de análise e tomada de decisão pautada em dados. Então, ele leva o data-driven das empresas para um outro nível, para um outro estágio. E isso é muito interessante. Então, essa solução de AI Studio automatiza e deixa a relação sua com os seus consumidores melhor. Microsoft Copilot 365 dos seus colaboradores e o trabalho deles no dia a dia. E, por fim, o Microsoft Fabric mudando toda a parte de análise de dados. Então, vamos enxergar e vamos ver isso aí. One of the AI safe principles, which we have translated in our engineering stack, and then of course we have all of the compliance and oversight. But the real challenge is not just to have these things outside the engineering process, but to build it into the everyday tool. And that's what we're doing with AI Studio. Introducing Agora, Microsoft pessoal. Fabric, a unified data analytics platform. One product, one experience, one architecture, one business model. Pessoal, eu vou pausar que aqui é só uma introdução. Olha só. Ele fala assim, uma única plataforma para fazer modelagem de dados, para fazer engenharia de dados, para guardar os dados, para fazer ciência de dados, explorar os dados, para fazer analytics em tempo real, dados em tempo real e para fazer dashboards e tomada de decisão, que é o Power BI. Então, eles simplesmente criaram um ambiente em nuvem, simplesmente fizeram tudo isso. Um único ambiente em nuvem, onde você tem todos os dados da empresa. Então, não tem mais a ideia do data lake. Isso muda tanta coisa, pessoal. A gente não tem mais aquela ideia de um ambiente seguro com os meus dados, um outro ambiente para que minhas áreas de negócio consigam acessar essa camada de dados e poder tomar decisões com um Power BI que estão nas máquinas dessas pessoas para tomar decisão. Não. Tá tudo dentro de um ambiente controlado, que é o Microsoft Fabric, aonde todas as pontas que fazem inserção de dados trabalham dentro desse ambiente, quanto as pontas que extraem esses dados, só que tudo com o auxílio do Copilot. Então, a coisa mudou de figura. Eu vou fazer queries aqui dentro para fazer inserção de dados ou modificar views. Eu vou poder usar o Copilot para fazer a melhor query. Eu vou fazer um painel, um dashboard dentro do Power BI. Eu vou pegar o Copilot e falar, me dá um dashboard de vendas do último trimestre. Puff, ele vai construir a visão para mim. Aí eu falo, poxa, qual é a área da empresa onde eu posso explorar mais, que eu estou tendo mais problema de venda? Ele vai trazer essa visão para mim instantaneamente. O Copilot vai gerar essas visões com base nesse ambiente de Microsoft Fabric. Pessoal, isso aqui muda o jogo. Isso aqui muda a forma como a gente se relaciona com dados daqui para frente. E se a Microsoft está implementando, se a Google tem uma solução que ela está implementando, que no próximo vídeo eu falo um pouco para vocês,
significa que tudo mudou, que o contexto das coisas mudaram e a gente tem que estar pronto para esse novo contexto, tá bom? Então eu vou dar aqui um play só para vocês verem um pouco mais e aí a gente parte para o encerramento desse vídeo, mas fica aqui até o final porque ainda tem coisa legal para ver, olha só. One business model. Unified data is stored in OneLake, a SaaS data lake for the entire organization. Data is integrated and stored in an open format, allowing one copy to be used to train machine learning models, visualize data, and run SQL queries on the lake and data warehouse. A unified experience brings together all the tools data professionals need. Pipelines for orchestrating data movement, experiments for training machine learning models, semantic models for defining key metrics, and much more. Thank you very much and have a fantastic build. Viram só, pessoal? Welcome, aí aqui and thank you for começou um outro. Reparem que quando a gente olhou isso aqui, a gente viu tudo que a Microsoft está pensando em termos de desenvolvimento de solução de AI para uso de consumidor final, para a relação das empresas e seus colaboradores, para a relação das empresas e os seus consumidores e para a relação das empresas com seus dados. Fato é, pessoal, o mundo mudou e as coisas mudaram. A gente precisa estar preparado para esse novo contexto. Esse novo contexto já é uma realidade, ele não é mais o futuro. Ele já está aí, está batendo na porta, já está falando as soluções. Essas empresas já estão lançando. Pergunta que eu te faço é, como você está se preparando para esse mundo? Vocês notaram que tem uma coisa comum entre todas as soluções que a Microsoft mostrou, do Copilot, que a gente chama de prompt. Então são os comandos. A partir de agora você, ser humano, vai dar comandos para a máquina. Então a sua função é dar os comandos. E aí com a sua inteligência, os comandos inteligentes que você vai aplicar, o seu assistente, o seu orquestrador vai fazer os movimentos que você pediu. Então é para este lugar que a inteligência artificial tem caminhado e é para este lugar que nós, enquanto profissionais de dados, precisamos nos preparar para trabalhar, tá bom? Porque isso vai acontecer, essa mudança já está em vias de acontecer e cada vez mais vai ser comum e mais comum, tá bom? Então as empresas vão aplicar. Vou deixar aqui uma pergunta para vocês, encerrando esse vídeo, que é a seguinte. Nos comentários, fala para mim se vocês querem que eu explore vídeos tutoriais onde eu mexo com essas ferramentas. Você quer aprender a usar o Copilot? E faz sentido para você um tutorial meu ensinando aqui no YouTube? Se você achar que faz sentido, deixa nos comentários aqui abaixo, tá bom? Aproveitando, gostou desse conteúdo? Acha que esse conteúdo é rico, que vai te engrandecer? Não esquece de deixar seu like e não esquece de compartilhar para a gente alcançar cada vez mais pessoas, tudo bem? Se você gostou de fato, pessoal, não esquece o like, tá bom? Isso faz a gente crescer. Por hoje eu paro por aqui. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês também o evento do Google, o Google I.O. e o que a Google tem pensado para responder essas iniciativas da Microsoft, por exemplo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.